frescura. Porra. Eu tô falando com o doutor Sócrates, que, na minha opinião, ao lado de outro doutor, fazem os melhores textos sobre o futebol brasileiro. Que é isso. Obrigado. O doutor, você sabe quem é, né? Tusta. Sem dúvida. Que texto bonito que ele tem. O teu texto, às vezes, eu acho um pouco elaborado. Parece que você gosta de literatura, que você gosta de escrever. Gosto. O dele é muito mais técnico. Na verdade, eu nasci dentro de uma biblioteca, né? É? A história do meu pai é muito interessante, porque ele não pôde estudar. Uma família bastante pobre de Messejana, que hoje é um bairro de Fortaleza. E ele teve que ir para a rua muito cedo. Então, ele aprendeu a ler só. Castelo Branco nasceu em Messejana. Castelo Branco, Zé de Alencar. Hã? Zé de Alencar também. Zé de Alencar. E meu velho, através da leitura, ele conquistou tudo. Quer dizer, ele se tornou um autodidata, inclusive, até chegar a se classificar no concurso para fiscal da Receita, no ano que eu nasci. Aí, que era a coisa que todo mundo respirou, queria. né? Não, saiu Saiu do lá de sofá. baixo para a classe média alta naquela época. Então, aí, E a ninhada foi de quantos? do meu pai, 6. Eu empatei com ele agora. Estou com 6 também. Me diz uma coisa, um negócio que eu queria te falar. Técnicos. Você sabe que o Falcão, ele trabalhava na televisão italiana. Quando estava na Itália, o Falcão era o rei de Roma, morava em Roma, e ele trabalhava em italiano na TV italiana, e era muito bom. Conhecia futebol como assim, sei lá, Newton Santos, digamos. E quando ele foi técnico, ele, sei lá, não deu um caldo grosso, o Falcão. Entender de futebol não necessariamente te qualifica para ser um bom treinador. Exatamente. Porque treinador, na verdade, é um comandante, né? Um líder. E liderança sei. é uma coisa, na minha Não concepção... sei, se o Leão, por exemplo, me desse alguma ordem, eu desobedeceria automaticamente. Esse é um tipo de liderança. Eu Liderança, quero dizer aqui que eu detesto. digamos que é uma liderança imposta pela força. Eu já penso que deve ser o contrário. Quer dizer, Eu acho que pela arrogância e a prepotência. eu sou partidário do demos, né? Da democracia. Quer Sim, dizer, aliás, o Leão tem um episódio com você. Sim, tivemos alguns Eu ouvi conflitos. um comentário trabalhamos seu a juntos. respeito da democracia corintiana, que o cara te perguntava assim, ele é mau caráter, você disse assim, não, ele é mau genoma. Isso vindo de um... Não, mas a questão é médico. ideológica aí, né? Temos que se respeitar também. Ele é um cara autoritário. Eu não sou. Você acha que ele Eu está... penso de outra forma. Que o Na Leão verdade, se é o situaria à inverso. direita de Gengis Khan, mais ou menos. À direita, vai. Não importa. À do direita que. de Vanderlei Luxemburgo. Sempre à direita. Eu estou sempre à esquerda. E eu vou dizer, assim, só para te falar assim, os caras que eu simpatizo. Eu acho que o Telê está acima do bem e do mal. O Telê não deve existir no mundo quem não tenha simpatia pelo Telê, Santana. Aquele velho é muito interessante, inclusive porque ele também tem essa diversidade. É uma pessoa bastante conservadora, né, Sim. por causa da formação dele, mas como treinador de futebol, extremamente democrático. Que ele oferecia para todos nós a liberdade de criação, absolutamente. Coisa que a maior parte dos treinadores, dos líderes em geral, tentam induzir um determinado tipo de comportamento, determinado tipo de atitude ou de ação. Mas contigo, Ele com não. o Casagrande, nunca deve ter funcionado isso. Não, com ninguém. Todo time do Tele era o melhor exatamente porque ele possibilitava que o time se armasse Então de ele era acordo com as suas melhores qualidades. Ele é democrata porque ele é inteligente. Sim. Né? Muito Esse inteligente. tipo de liderança arrogante, eu acho burrice. Imagina esse tipo de liderança com um sujeito que escreve como Tostão. O teu texto eu acho melhor que o dele. Porém, ele falando sobre futebol, ele esclarece coisas, inclusive ele faz citações, ele faz citações sofisticadíssimas, né? Sem dúvida. Ele é bem letrado, não. Uma Interessante. pessoa interessantíssima do Tostão. A pessoa, né? Te lembra que disseram que uma época que ele estava ficando cego? Não, esse foi o Pelé que disseram que estava ficando cego. E Saldanha falou do Pelé, que ele não estava enxergando direito. Tostão teve um acidente, né? Que ele teve um descolamento de retina. E foi por isso que ele parou de jogar precocemente. Sabe, você acha que com a evolução do futebol, inclusive do futebol business, que a tendência é a coisa ir adquirindo um nível de excelência
cada vez maior, né? econômica. Inclusive com o fato do futebol ter se tornado dos grandes negócios do universo, né? E, inclusive, o futebol está cumprindo uma função diplomática no universo, eu acho. Sim, é uma linguagem quase que universal, né? Você acha que a tendência democrática deverá preponderar? Não sei, eu tenho muitas preocupações em relação ao esporte em si. Porque o futebol talvez seja o único esporte que quase nada se modificou desde a sua criação. E a realidade física hoje é muito diferente de, por exemplo, 50 anos atrás. Hein? Foi em Cambridge. Eu sei que as dimensões do campo ingleses que tem a ver com esse formato, né? Peraí, uma vez eu ouvi falar que as dimensões do campo, que não tem dois campos do mesmo tamanho. Porque a medida era pé, polegada, sei lá, e o pé de quem? A polegada de quem, né? Pensa um pouco. Então tem campos de tamanho diferente, não tem? Tem limites inferiores e É mais superiores. ou menos. Você vai de 90 metros a 120. Ah, então tá. Porque era o tamanho do campus dessa universidade. E o recreio tinha 1h30. Então, O recreio que você chama o intervalo do jogo. o intervalo entre as aulas. Ah, sim. Então Na escola. a turma criou esse negócio, só, não pode botar a mão e tal. E era 10 para cada lado. E o Bedel ficava morrendo de frio e tal, dizia assim, bota o velho para... E dava gol demais. Bota o velho aí para atacar e ele pode pegar com a mão, coitado. Então ficou o goleiro, porque o goleiro é outro esporte, não é? Goleiro é uma especialidade máxima, né? Tem 10 jogando um tipo de modalidade esportiva e um jogando outro, né? É verdade. Um é futebol, o outro é handball. Né? Inclusive, quer dizer, parece que o Pelé era bom goleiro também, né? O Pelé devia ser bom em tudo, né? Dentro do campo. E fora ele não se dá muito bem, não. Mas dentro do campo é uma fera. Eu vi Pelé jogar muito, né? Aquela ideia de que jogador não sabia falar, etc., né? É porque eu acho que o esporte do futebol é um elemento de inclusão social. Sim. É uma das poucas possibilidades de ascensão social para a maior parte da população brasileira. Esse é um problema sério. Vocês tocam na questão de educação, é algo que nós deveríamos parar para pensar. Porque os nossos jogadores, em geral, têm uma formação bastante deficiente. E esses indivíduos são referências sociais. Quer dizer, um garoto, por exemplo, que nasce numa favela, o sonho dele é ser jogador de futebol. É a chance que ele tem na vida. Agora, se a gente não exigir... Ator de cinema também. Se a gente não exigir que essa criança se forme, na verdade nós estamos criando gerações e gerações de marginalizados futuramente, porque é a minoria que vai se tornar jogador de qualidade. A maioria não vai ter qualificação. Como e tem outros. certos indivíduos que são particularmente inteligentes. Mas eu acho que o Estado tinha que exigir uma formação mínima, básica desses indivíduos, pelo menos o médio, para poderem se tornarem profissionais. Em qualquer esporte, mas nos outros é natural. No vôlei, no basquete, é até natural que as pessoas tenham uma formação já bastante diferenciada. No futebol, não. A maior parte não tem formação nenhuma. Se você exigir na legislação esportiva um grau de formação básico, que seja, você já vai melhorar o nível. Primeiro, o cara vai ter noção do... Inclusive, dando tempo para isso, né? Como tem tempo para treinar, devia ter também um horário... Claro. Isso é obrigação do Estado. Sagrado também. Isso é obrigação do Estado, constitucionalmente. A obrigação do Estado é dar educação para todo mundo. Por que o jogador de futebol não se exige isso? Não consigo entender. Porque ele só tem que comer, correr e dormir. Ao contrário, o sistema não quer que ele se eduque. Tanto que os torneios infantis, juvenis, hoje em dia, tem jogos no meio de semana. Quer dizer, depende que esse cara não estuda. É um grande absurdo. Me parece, uma curiosidade, uma pergunta que eu quero fazer para ti, é se a tua vocação de médico não interferiu ou não encurtou um pouco a tua carreira de atleta e jogador de futebol. Porque nego fala por aí que foi a cerveja, o cigarro e tal. Né? Na verdade foi limitação física. Quer dizer, eu nunca fui um atleta. Não, você na sempre concepção foi frágil. plena da palavra. Você sempre foi frágil. Quer dizer, eu comecei, na verdade, a encarar o futebol como profissão depois que eu vim para o Corinthians. Que eu me formei em medicina, estava com 24 anos. Quer dizer, é muito tarde para você desenvolver a sua plena capacidade física. Tu começou depois de formado?
Não, eu joguei em Ribeirão Preto durante 4 anos, estudando e Estudando. jogando. Mas eu não treinava praticamente, porque eu estava fazendo Sim, curso médico. exatamente essa questão que eu estava colocando. Se a tua vocação de médico não interferiu na... Sempre interferiu. Primeiro como estudante. Era estudante e jogava profissionalmente, mas eu não tinha um regime especial, porque eu não podia treinar com todo mundo, não dava para treinar todo dia. Quer dizer, era tudo meio confuso porque as agendas não batiam. Eu tive que inventar essa agenda, né? Uma agenda de 30 horas, entre aspas. E aí, depois de formado, sim, eu falei, agora eu vou apostar no futebol, eu vou ter que me qualificar fisicamente para poder chegar onde eu queria, que era a seleção brasileira. Ainda bem e que conseguir. você apostou. Agora, no final, Porque te ver jogar era muito, muito bom. no final é que eu tive uma hérnia de disco quando eu estava no Flamengo. Isso foi logo depois do Mundial de 86. Fiz uma cirurgia e eu fiquei bastante limitado. Eu perdi uns 30% da minha capacidade física. E isso E o cagaço também, No- saber que já teve aquela dor. você já está com 30 Hein? e poucos anos, quer dizer, já não tem toda a disposição juvenil, né? E com uma lesão dessa, uma lesão limitante, bastante limitante, não tinha como continuar. Mas até que eu fui bastante, foi até 35 Foi anos. quando você estava na Fiorentina que aconteceu isso? Não, foi no Flamengo. Quando eu voltei Porque- da Itália, Porque eu acho que você foi para a Europa com um pouco de saudade do Brasil, não foi? não, eu saí daqui por causa das diretas. Nós fizemos uma campanha uma vez, Frustração. juntos. Uma vez nós fizemos uma campanha juntos, foi para a Raiz. Tivemos junto com a Raiz lá, Eu lá me lembro no de você Rio. na sala de espera, eu estava gravando, você estava com a perna quebrada, eu acho. Você estava de É, muleta. foi quando eu cheguei ao Rio. Eu acho que foi aí. Quando eu voltei Você da tá de Itália, momento. isso foi... a campanha foi de 86. Eu A tava, Raiz tive uma era com o fratura de Lula e o tíbia. Maír, te lembra disso? É, mais ou menos. Ali eu na lembro. Gávea. Mas na Itália foi por causa das eleições diretas. Quer dizer, nós fizemos toda aquela campanha, todos nós participamos, Sim. sonhando em mudar esse país, que aliás não mudou quase nada, né? E acreditando que isso seria possível, mas aí não passou no Congresso, aí eu desanimei. Eu falei, apareceu a chance, eu vou conhecer outra coisa. Mas também cheguei lá e fiquei com a saudade lascada disso aqui. Porra. Porra. Você me parece que com relação à política você tá um pouco melancólico. Não, eu não estou, não. Na verdade, naquela época a gente acreditava que pudesse mudar o país, Porque a gente era simplesmente jovem. fugindo da ditadura militar. A minha concepção sempre foi o seguinte: nós, povo, é que podemos mudar esse país. É que nós sempre delegamos aos governantes que nós escolhemos esse papel. Não podemos colocar na mão de ninguém especificamente isso. A nossa capacidade de articulação, de mobilização, é que vai poder modificar alguma coisa. Isso aqui. Você Por sente- exemplo, agora nós fizemos uma campanha rapidíssima, com pouca gente, inclusive, para regulamentar a lei do aprendiz. Tinha uma manifestação aqui no Anhangabaú, tinha Lei do... aprendiz. Existia uma lei, tem a lei, há 5 anos, a lei do aprendiz, É que não estava corporativista. regulamentada. É corporativista, né? Não, O aprendiz é uma figura do primeiro, corporativismo. é o primeiro emprego. Sim. Essa lei permitirá a que 1 milhão de jovens cheguem ao primeiro emprego, com recursos federais. E ela não estava regulamentada. Quer dizer, não era colocada em vigência a lei. O que é proibido é o trabalho infantil, que também é um absurdo. Não, é jovem. Eu acho um absurdo. Não porque é jovem. uma das maneiras de Não é infantil. aprender um ofício é a gente trabalhar quando criança. Porque hoje em dia, por exemplo, se você for atrás do primeiro emprego, os caras exigem o quê? Experiência. Como é que você pode ter experiência se não teve emprego ainda? Mas Então, a lei do aprendiz é exatamente para o isso. vocábulo, Sócrates, se refere ao corporativismo. No corporativismo existiam corporações, mestres, que possuem as ferramentas, tarefeiros, que realizavam as tarefas sem possuir as ferramentas, e aprendizes. Eram as classificações. O tarefeiro Exatamente. conseguia ser mestre quando morria um mestre. Exatamente. Ou o pai, né? Ou, herdava. usava Mas aí oposto, às a vezes. coisa tem a ver mais com patrimônio. Mas, Mas na em realidade, determinadas estruturas, principalmente as familiares, é mais ou menos, principalmente nos países da Europa, funciona mais ou menos isso. sim. É assim, né? O filho que toma o lugar do pai. Se quando você pensar no Oriente, então, eram gerações e gerações Exatamente. com o mesmo ofício, né? E eu
eu insisti na política, porque a imagem que eu tenho de ti, além do belo futebol, o futebol dançante que você jogava, o futebol arte, tinha, tanto que o teu apelido é doutor, né? Doutor. Quer dizer, não era se referindo ao fato de você ser médico. Você era um doutor em futebol. E eu acho que é o pessoal que ama futebol que te chamava de doutor. É. Quando eu jogava mais, me chamava de enfermeiro. Magrão. Não sei por quê. Discriminação contra... Quando eu jogava mais, me chamava de enfermeiro. Deve ser alguma discriminação com a carreira de enfermeiro. Mas se refere ao futebol, né? Exatamente. Não a profissão médica. Eu pergunto assim, mas uma característica forte tua sempre foi a tua atuação política, inclusive dentro do Corinthians. Quem criou a democracia foi tu. Claro que o Leão parece que foi quem derrubou, né? Não foi que derrubou, não. Na verdade, aquilo era uma sociedade cuja maioria Casão estava nessa? estava. Grande Casão. Cuja maioria pensava dessa forma. Vamos criar um modelo de convivência social em que todos tenham a possibilidade de participar das decisões, quando das questões coletivas. Foi isso que se instituiu. Inclusive, chamou muito mais atenção do que deveria, eventualmente, porque nós estávamos num processo ditatorial, né, no comando do país. Então, você decidia, através do futebol, era que é uma linguagem foco bastante democrático, era no meio muito conservador, no país todo sob repressão. Então, e a discussão toda... Um continente inteiro, Sócrates. Tu está exatamente. esquecendo da Argentina. Exatamente. Tu está esquecendo do Chile, cara. O continente inteiro. Um continente inteiro. Bateu um vento despótico na América do Sul que varreu toda a América do Sul. Aliás, nós temos hoje uma grande chance de reverter esse quadro. Né? Tem gente que está assustada. Para brigar com o gigante lá de cima. Né? Com Evo Morales. Maravilha. Kirchner, principalmente com Hugo Chávez. Mas deixa eu falar da democracia corintiana. Quer dizer, era uma sociedade cuja maioria pensava dessa forma. E a sociedade também convivia com indivíduos que pensavam de forma diferente. Natural isso, não era uma coisa fechada. Existiam pessoas muito progressistas e também tinham pessoas conservadoras. E essas conservadoras, eventualmente, não queriam participar do processo democrático. Mas é um problema delas. Se você abdica do direito de voto, de colocar sua opinião, de brigar, de lutar por suas convicções, você está assinando embaixo da convicção da maioria. Claro. O voto em branco, se você não se ocupa, o voto em branco vale para a maioria. Eles se ocupam de ti. O voto em branco vale para a maioria. Você vota no adversário. E era interessantíssimo porque o roupeiro do time, por exemplo, tinha o mesmo peso de voto do que eu, que era o jogador de seleção, capitão de seleção brasileira, o melhor jogador do time, e que o dirigente do clube. Sim, então todos tinham o mesmo peso. Quer dizer, isso é demos, né? Sim, é a democracia. Não é a democracia que o Solon criou na Grécia, porque mulher e estrangeiro não valia na Grécia, na democracia do Solon. Mas ela se aperfeiçoou e hoje nós temos quase. E está em permanente aperfeiçoamento. Isso que eu acho fantástico no sistema democrático, que apesar de ter quase 3.000 anos, ele está em constante aperfeiçoamento. É porque o homem se transforma, né? Claro, tudo. Tudo se transforma. Através do homem. Até não se muda já como mudava. Em alguns aspectos. Em outros também muda demais. Né? Não se transforma mais como se transformava. Né? É que o homem virou, na verdade, principalmente na segunda metade do século passado, ele virou dependente das máquinas. Né? Esse é o grande problema. Quer dizer, o homem se transformou muito lá atrás, porque o homem estava tentando entender a si próprio, basicamente. Quer dizer, isso é o contexto básico, o contexto uno da filosofia. Agora, na segunda metade do século passado, nós começamos a trabalhar em cima de máquinas. Tecnocracia. A máquina toma conta da gente. Quer dizer, quantas pessoas você conhece que pensam hoje? Quantas que não pensam? Que peso que existe entre um grupo e outro? É o inverso do que existia há 100 anos atrás, por exemplo. O Sócrates. E, então, eu quero falar sobre isso, sobre a tua vocação jornalística. Será jornalismo isso? De comunicador. Na verdade, sempre gostei de escrever, né? Sempre gostei de escrever. De escrever. Inclusive, uma das ideias que eu tenho, estou começando eu sempre fui um poeta de mesa de bar.
Adorava fazer... O Romarinho falou que o Pelé é um grande poeta calado. O Romarinho tem Que frases maravilha. geniais, hein? E todos esses poemas de mesa de bar nunca ficaram comigo. Sempre eram dirigidos a Claro. alguém, a algum amigo, alguma amiga que tivesse Sai do perto. bar. Ou a namorada, ou a mulher, sei lá. E todos eram distribuídos. E eu estou começando a computar para poder Vai publicar atrás. isso. Eu quero, inclusive no original, quer dizer, o guardanapo do bar Sim. tal, do restaurante tal. É, Muito legal. Mas aí, quer dizer, daí eu comecei a escrever por um convite do Leão. O primeiro veio que eu escrevi foi pro Lance. E aí do Lance eu fui pra Gazeta e comecei a escrever. o lance tá saindo ainda, né? Tá. O Lance é o menor jornal esportivo que tem. Sim. Acho que é o único, talvez. Mas Não, aí teve eu tô... outros, teve com Regina Echeverria, o Trajano teve... O Trajano agora tá na escreveu. televisão. Mas Tirada uma dele. vez eu estava vendo um jogo que, no Morumbi e o Dario Pereira estava 3 anos sem jogar direito e um São Paulino me falou assim, o Dario estava com uma gonorreia mal curada. E o Nuno, que era amigo do Clodoaldo, falou que aquele ataque que o Clodoaldo teve, uma convulsão em campo, também Eu parece estava nesse jogo, foi Santos que e era Corinthians. você lembra que o Clodoaldo teve Sim, teve um teve uma piripaque lá, convulsão? um descontrole. E o Nuno, que era amigo dele, me falou que, que era uma blenarragia mal curada. Pô, que saudade desse tempo, né? Você deve se preocupar com gonorreia. com a gonorreia. Agora não tem chance, agora é AIDS, agora Agora é fudeu. coisa bem mais pesada. É como diria na China, fudeu. E com esse fudeu, que seria o que não tem remédio, remediado está, eu queria que você dissesse, que você encerrasse esse programa para mim com a sua maestria em comunicações, que é bem maior do que a minha. A câmera é sua. Bom, gente, depois desse papo bastante descontraído, eu agradeço ao convite do Pereira. Eu queria deixar um beijão para vocês. Espero voltar logo, logo. Tchau. Tchau, Sócrates. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Obrigado a você. Eu queria ficar mais...